Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais essa videoaula. Vamos falar hoje aqui de um assunto que está sendo bem polêmico dentro do mundo do CrossFit, que é a rabdomiólise. A rabdomiólise é uma patologia, uma doença que vem sendo falada, vem sendo discutida tanto no mundo do CrossFit hoje. Talvez o CrossFit ele tenha trazido esse ponto aí de interseção aí, né, para se estudar essa patologia, quanto no mundo da atividade física em geral, na medicina, né? Então, para vocês observarem, eu vou trazer alguns pontos bem rápidos aqui para a gente ter como argumento com os nossos clientes, alunos e com toda a sociedade conseguir explicar um pouquinho melhor sobre essa doença, né? Então, essa imagem aqui já retrata muito bem, né? A rabdomiólise é uma patologia que ela agrega diversos fatores, né? Então, não é só responsabilidade de um fator fisiológico ou uma variável fisiológica corporal. Então, se a gente perceber, o conceito de rabdomiólise, ele se baseia numa condição de lesão do músculo esquelético. Então, o músculo esquelético que sofre uma lesão. Essa lesão, ela acaba ocasionando uma liberação de substâncias no sangue, que são substâncias que era para estar trabalhando dentro do músculo, que ela acaba extravasando toda parte muscular, né, toda a estrutura muscular, passando pelas suas coberturas, endomísio, pelo perimísio, pelo epimísio, pela fáscia, enfim, que extravasam no sangue essas substâncias como a creatina fosfoquinase, a mioglobina e o cálcio. Se a gente começar a buscar os artigos eles falam, cada artigo ele vai estudar uma substância distinta, né? Temos uma mais comum que a outra, principalmente o cálcio. O cálcio ele é muito estudado, porque o cálcio ele tem uma relação direta no músculo esquelético de contração muscular, na qual ele libera a ponte cruzada para que ocorra esse deslizamento, o encurtamento do músculo esquelético. Então, a rabdomiólise ele vem sendo estudado, né? Alguns estudos vêm de uma forma bem específica, vendo essas consequências da doença, né? Esse estudo aqui é um estudo de 2000, ele viu essas consequências, quais eram as causas, as consequências, na verdade, né, que levavam a rabdomiólise, mas quais seriam as causas que poderia fazer o indivíduo a adquirir essa patologia. Dentre das mais importantes, então não são só elas, nesse estudo foram encontradas 52 causas da rabdomiólise. Então a gente tem N fatores, não somente N fatores que aumenta a complexidade dessa doença, né? Então, dentre esses fatores, a gente pode distribuir dentre causas físicas e causas que não são físicas, né? Das causas físicas podem ser trauma, compressão, oclusão, né? Um estresse muscular devido ao exercício, sim, uma corrente elétrica e um aumento da temperatura interna, a hipertermia. Já das causas não físicas, temos doenças metabólicas, drogas, toxinas, infecções, anomalias eletrolíticas, né, relacionadas também a cálcio, ao fosfato, né, e outras substâncias, outros íons, desordens, doenças endócrinas também. Então, dentre todas essas causas, o CrossFit ele se encaixaria aqui, somente no esforço físico, onde a gente trabalha diretamente no músculo esquelético, exigindo um pouquinho o grau de atividade dele, né? Então a gente já começa a perceber que a rabdomiólise ele é muito maior do que a gente consegue medir para saber exatamente uma causa específica. E se realmente ela nasceu, né, como dizem por aí, do CrossFit. Então, se vocês perceberem,
toda essa fisiopatologia, né, como acontece. Aqui ele tem um exemplo, talvez mais para ilustrar isso. Quando se tem um trauma muscular, a gente tem uma ruptura do sarcolema. O sarcolema é a membrana da fibra muscular. E quando essa membrana ela se rompe, né, a gente tem uma difusão dos íons cálcio para dentro da célula em grande quantidade. Lembrando que o cálcio ele tem maior quantidade no líquido extracelular e ele acaba passando por difusão para o líquido intracelular. Porém, ele precisa da permissão, né, através da bomba. Existem bombas de cálcio, né, passagem que o cálcio entra na célula, e também tem a bomba de sódio e potássio, que seria uma outra parte dessa contração muscular. Então, enfim, o cálcio, ele se encaminhando para a parte interna do músculo, a gente sabe que o cálcio ele se armazena no retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático ele continua liberando cálcio, né, para a contração muscular. O cálcio ele vai passar diretamente para a parte interna, o líquido intracelular, além da entrada da proteína que libera o cálcio no sarcolema. Isso faz com que aumente o influxo de cálcio dentro da célula, aumentando toda a característica de contração muscular, o excesso, a tetania, né? Então alterando os fatores que a gente conhece do mecanismo da contração muscular. Isso é um exemplo, tá? Normalmente gerada também pelo exercício de alta intensidade, longa duração, alta frequência de exercício, a falta de descanso, né? Então a gente precisa tomar cuidado. O CrossFit sim precisa tomar cuidado. Porém não é a única causa e não é o único treinamento. Por que o CrossFit precisa tomar cuidado se uma corrida, se uma musculação, se um triatlo, qualquer outra atividade física, ele tem a mesma característica do CrossFit, de trabalhar com a contração muscular, só que dependendo da periodização, da frequência, volume, intensidade, isso pode ocasionar em qualquer atividade, né? Alguns estudos eles vêm sendo publicados ao longo aí, da literatura. O primeiro estudo foi encontrado em 1908, percebam aqui, né? Esses autores eles trouxeram dados de 1908, publicados em 1941, que o primeiro caso foi na Primeira Guerra, aonde que diversos outros casos aconteceram na Segunda Guerra. Então, parece que essa rabdomiólise ela aconteceu por, talvez, falta de descanso, esforço repetitivo, atividade frequente, né? Se a gente pensar num soldado, o soldado ele sofre de atividade contínua o tempo inteiro com a falta de descanso no caso de uma guerra, tanto que os próximos estudos foram relacionados a soldados, né? Até 76, 79, entraram aí especificamente com exercícios em 94, né? Sinnert ele viu o caso de rabdomiólise em prisioneiros após 600 squat. Então imaginem fazer 600 squat, gente. Já não é fácil realizar 100 em um Murphy. Imagina 600 squats. Então isso pode gerar em pessoas não adaptadas ao exercício. Tá? Em 97 teve estudos com lutadores, 2002 policiais e bombeiros. Foi visto em futebolista com 300 squats somente, também eles não estão adaptados a isso, né? Prisioneiros 900 squats, casos no futebol não relacionados a exercício específico. E em 2012 eles mapearam a incidência em soldados do exército americano. Então 0,2%, 2/10 do efetivo do exército, ele sofria de rabdomiólise, bem possível pelo que a gente acabou de falar, relacionado à frequência, treinamento e à falta de descanso. Somente em 2014, o Larsen e o Jensen, eles publicaram um estudo que eles mostraram que em 2005 ocorreu
um caso de rabdomiólise após o treino de CrossFit, né? Porém, fica uma interrogação, porque esse caso foi um caso que não está completamente comprovado, né? Mas pode ser que tenha acontecido sim, como acontece em qualquer outra atividade. Porém, vamos considerar que essa foi a primeira publicação de 2014, né? Conhecida, pode ser que tenha algo mais aí que não foi publicado em artigo científico, porque a gente precisa exatamente dessa veracidade científica, e o que aconteceu em 2005. Então, o que veio o CrossFit com isso? O CrossFit, ele, na montagem da sua apostila, ele publicou no CrossFit Journal exatamente esse perigo da rabdomiólise. Só que isso foi publicado em 2010, né, antes do estudo de 2014. Então, o Michael Ray, que foi o autor desse artigo, ele exatamente estava preocupado com a possibilidade do CrossFit também gerar, não mostrando casos que estariam acontecendo a partir do CrossFit, né? Até porque estudos mais à frente, esse estudo aqui de 2015, numa revista renomada, tá? Ele viu exatamente a causa do estresse agudo ocasionado do exercício, né? E ele comparou o CrossFit com uma esteira, por exemplo. Tá? Então, se vocês perceberem aqui, o desenho experimental do estudo foi o seguinte: antes foi feita uma coleta de sangue para verificar as variáveis, frequência cardíaca e percepção de esforço foi medida a todo tempo, né? Foi feito 20 minutos de exercício. Para o CrossFit foi um benchmark chamado CIND, que são 20 minutos unrep, o máximo de repetições, né, de 5 pull-ups, 10 push-ups e 15 air squat. Já a esteira realizou uma corrida de 20 minutos a 90% da frequência cardíaca máxima. Após isso, foi medido, de novo feito uma coleta imediatamente após o treino, 1 hora após e 2 horas após. Os resultados mostraram que a percepção de esforço não é tão diferente do CrossFit quanto na esteira, tendo uma percepção de esforço um pouquinho maior para o CrossFit, né? Com diferença significativa para o aumento. Então quer dizer que a percepção de esforço aumenta ao longo do treinamento. Então, 6 minutos de exercício, 10 minutos, 16 minutos e 20 minutos. A mesma coisa acontece para a esteira. Já o percentual da frequência cardíaca máxima, ele foi acima de 90% no CrossFit, 93, 94, 95 e 97. E ele ficou na média de 93, 89, 92, 94, 93 na esteira, né? Na esteira rolante. Então a gente percebeu que a intensidade foi controlada, ela não teve diferença entre os treinamentos, né? Então o CrossFit e a esteira elas conseguiram permanecer na mesma intensidade. Porém, os marcadores medidos verificaram que, primeiro, a oxidação, o uso da gordura, ela aumenta 1 hora após, tanto na esteira quanto no CrossFit da mesma forma. Porém, 2 horas após, essa oxidação de gordura, ela aumenta no CrossFit mais do que aumenta na esteira. Isso significa que 2 horas após, o metabolismo da gordura ele continua mais ativado do que 90% da frequência cardíaca máxima na esteira. Isso faz com que o trabalho seja mais efetivo metabólico para o CrossFit. Já em relação à proteína, a utilização da proteína, houve uma queda 1 hora após, exatamente pelo aumento da gordura, da mesma forma no CrossFit e na esteira. Então não houve diferença entre o CrossFit e a esteira. Já quando a gente pensa em marcadores de estresse, né, nesse caso aqui foi o FRAP e o TEAC, foi visto que de forma aguda, 1 hora e 2 horas após, tanto o CrossFit quanto a esteira, eles aumentaram significativamente em relação ao ao antes do treinamento, não tendo diferença entre CrossFit e esteira, tá? E a mesma coisa para o outro marcador, tá? Então a gente tem
uma característica que não há diferença nesses marcadores quando a intensidade ela está equilibrada. Lembrando que vocês podem se perguntar, 90% da frequência cardíaca máxima na esteira, como que você dosou essa intensidade do treinamento do CrossFit? Lembrando que o CrossFit ele não é modulado pela frequência cardíaca, mas sim pela capacidade individual. Então ele tenta trabalhar próximo do seu limite. Daí que vem a polêmica de trabalhar em alta intensidade. Porém, lembrando que isso deve ser periodizado. Se a gente periodizar um treinamento de alta intensidade, a gente consegue muito bem manter esse treinamento por muito tempo, né? Desde que esteja respeitando os períodos de descanso. Então, gente, o que a gente tem baseado na literatura? Rabdomiólise é um fato, sim, só que existem diversas causas que podem levar a rabdomiólise. E o exercício físico gerado pelo CrossFit é um deles, onde pode ser a partir de qualquer outra atividade. Uma atividade de ciclismo indoor, uma atividade de musculação, uma corrida, enfim, isso tudo depende de N fatores, como intensidade, capacidade individual, frequência de treinamento e volume. Lógico, se eu trabalhar de uma forma contínua, frequentemente, em alta intensidade, longa duração de treinamento, com pequenos períodos de descanso, a probabilidade em qualquer atividade de se adquirir a rabdomiólise é muito grande. Né? Então espero ter esclarecido um pouquinho mais sobre essa patologia, que ela é um fato, mas é um fato dentro da atividade física em geral, dentro do esforço físico, dentro de qualquer atividade que venha a acontecer. Tá? Então vamos esclarecer isso para os nossos alunos, vamos colocar público toda essa atividade. Né? Então, caso vocês queiram aí um desses estudos, eu tenho eles, eu posso enviar para vocês, entrem em contato comigo, que eu mando para vocês esses estudos e a gente continua nesse debate aqui gostoso que tem sido. Continuem acompanhando o grupo de estudos em planejamento da metodologia do CrossFit. Vamos continuar aí crescendo juntos. Um abraço a todos.